Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, se você pode aí, abre a Bíblia comigo, ou o seu aplicativo, ou acompanhe-nos aqui na nossa Bíblia gigante. Vamos em Marcos, Evangelho de Marcos, finalzinho da Bíblia, né? Novo Testamento, você vai encontrar lá Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o segundo livro de Marcos, lá no Novo Testamento, no capítulo 16, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo, né, da Palavra de Deus, que começamos no nosso culto de ceia. Domingo, primeiro domingo do mês, é tradicionalmente aqui na nossa igreja o nosso culto de ceia. E tivemos um culto abençoadíssimo, cheio da presença do Senhor, casa cheia também para Jesus. E hoje nós vamos seguir nessa palavra, estudando ela, dando sequência nessa mensagem. Então é Marcos 16, a partir do verso 15. Marcos 16, verso 15. Gente, quando você vai procurando aí, quando a gente vai se preparando, né, para o momento da ministração, essa palavra que nós começamos a estudar no domingo, ela fala sobre 5 sinais, 5 manifestações da parte de Deus que devem acontecer, que devem acompanhar a vida de todo homem, de toda mulher, de todo jovem que um dia depositou a sua esperança, a sua fé em Jesus. Então existem coisas que o Senhor deixou declarado na sua palavra, que são manifestações do seu Espírito, do seu poder na minha e na sua vida. E essas manifestações, elas não devem ser uma surpresa, elas não devem ser algo que acontece de maneira esporádica. Essas manifestações, você vai ver o espírito pelo qual o Senhor instruiu Marcos a escrever esse relato das palavras de Jesus, e você vai perceber que o texto denuncia que estes sinais que nós vamos estudar nessa noite, eles devem seguir todo aquele que um dia depositou a sua fé e a sua esperança em Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos explanar de maneira específica e um pouco mais aprofundada sobre cada um desses sinais, porque muitas vezes a gente não usufrui do que Deus liberou porque não conhecemos. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, por vezes, perece porque lhe falta o conhecimento. Uma vez conhecendo, nós nos apropriamos. Uma vez nos apropriando, a gente pode desfrutar e usufruir. Então, esse é o intuito da mensagem dessa noite, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração. Peço a você que, enquanto estivermos ministrando a palavra, o seu coração fique aberto, atento, e que tudo que for dito nessa noite, você saiba que todos nós estamos incluídos nessa posição de ouvintes e aprendizes da palavra de Deus. Então, eu sou o primeiro a me colocar nesse lugar, e tudo que o Senhor falar aqui é para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Quem achou Marcos 16, 15 diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhe disse: Ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão, em outras traduções vai dizer, e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se tomarem ou pegarem serpentes, não lhes causará dano. Se beberem algo mortífero, não lhes fará mal algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão
curados. Aleluia. Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor nessa noite. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora nos abasteça, que a Tua palavra, Senhor, seja agora viva, eficaz no nosso meio, que o Senhor se manifeste com autoridade, com glória, com poder, que tudo que o Senhor tem para realizar no nosso meio aconteça, Senhor, que a Tua palavra seja manifesta entre nós e em nós, e a Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Deus, nós te damos juntos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós começamos no domingo ministrarmos sobre essa palavra e começamos uma ponderação, criando o cenário aonde essa palavra foi dita. Essa palavra foi declarada pelo Senhor Jesus depois da sua morte e ressurreição. Essas palavras são as palavras de um Jesus que já tinha passado pela cruz do Calvário, que já tinha vencido a morte, que já tinha saído do sepulcro, tinha então encontrado os seus discípulos, e nesse momento, nesse encontro, Jesus vai dar as últimas instruções aos seus discípulos. E o Senhor então vai falar sobre um momento especial, aonde coisas iriam acontecer, não apenas sobre os discípulos, mas através dos discípulos. Uma das marcas da palavra apóstolo significa que é alguém autorizado para proclamar uma ideia. Apóstolo é aquele que pode proclamar aquilo que viu e recebeu. Discípulo é um estágio anterior ao estágio do apóstolo. Discípulo é aquele que segue, é aquele que persegue, é aquele que anda atrás. Esses homens, primeiramente, foram discípulos, seguidores do Senhor. Num segundo momento, se transformaram em apóstolos, ou seja, aquilo que eles viram o Senhor fazendo enquanto eles seguiam o Senhor, agora eles foram graduados, habilitados, empoderados, não apenas para falar daquilo que viram, mas também para fazer aquilo que eles viram Jesus fazendo. Esse é o segundo nível, esse é o segundo passo, esse é o lugar de fé que o Senhor deseja nos levar como igreja. O povo de Deus não deve parar no primeiro nível, no primeiro estágio, que é aquele momento onde nós conhecemos o Senhor, o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, e depois desse momento, quando nós o conhecemos e começamos a segui-lo, nós começamos a ver os milagres e os sinais que Jesus faz em nós e também à nossa volta. A nossa casa começa a ser inundada por uma paz que antes não tinha. A nossa mente começa a ser um lugar de refrigério, o nosso coração começa a ficar apaziguado, nós começamos a perceber que o Senhor começa a abrir portas que nós não teríamos a capacidade de abrir. Então nós começamos a ver que ao seguir a Jesus, coisas começam a acontecer em nós e à nossa volta. Existem palavras e promessas que garantem que aqueles que creem no Senhor, que acreditam em Jesus, coisas vão acontecer com a sua casa, com aqueles que estão à sua volta. Uma dessas promessas foi pregada, foi declarada por Pedro lá naquele episódio onde eles estavam no cárcere. Então ele vai declarar, ele vai pregar, ele vai dizer ao carcereiro: olha, você só precisa crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Essa palavra repousa sobre nós, uma vez que Deus levanta um crente na família, e aqui não é um religioso, o crente é aquele que crê em Jesus. Uma vez que naquela casa tem alguém que confessa, professa, declara e vive a sua fé em Jesus, toda aquela casa será alcançada, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa.
Então hoje alguns podem se esquivar, hoje alguns podem estar em lugares longínquos. Se você permanecer firme, de pé e em fé, uma hora eles serão alcançados para a glória de Deus. Esse é o primeiro nível, esse é o primeiro passo, esse é talvez as primeiras reações do mundo espiritual ao nosso favor. É Deus, Jesus, que vai na nossa frente fazendo coisas para nós e em nós. Agora o segundo nível, o segundo momento da fé cristã, é esse lugar aonde Jesus estava levando os discípulos antes de ir aos céus. Jesus estava dizendo que eles iriam experimentar agora um novo nível, que eles iam começar agora a ter uma autoridade diferente e experimentar coisas que até então eles viram acontecer por Jesus. E agora Jesus vai fazer algo extraordinário. Jesus vai prometer e vai declarar uma sentença sobre eles. Jesus vai começar a dizer que no nome de Jesus, ou em nome de Jesus, os discípulos não apenas veriam coisas acontecendo com quem está perto ou com eles, mas que a partir desse momento eles seriam dotados de um poder e de uma autoridade para que as coisas começassem a acontecer através deles. Os discípulos agora seriam um vetor de fé, de sinais e de milagres sobre a terra. Aquilo que eles viram Jesus fazendo, agora iria acontecer através da vida de cada um deles. E essa promessa, gente, não foi apenas para os 12 há 2000 anos atrás. Essa promessa não foi feita apenas lá naquele episódio onde o Senhor foi levado aos céus, uma nuvem o cobriu, 2 anjos se pararam, um de cada lado dos discípulos, e começaram a dizer: por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo ser recebido nos céus, um dia ele vai voltar, vai buscar vocês, vai levar vocês de volta para casa. Essa promessa não é apenas para aquele tempo, para esses homens. Essa promessa de ver os sinais acontecendo é uma promessa vigente para nós, a igreja contemporânea desses dias. Existe poder e autoridade que Deus quer deflagrar através de nós nesse tempo para a glória de Deus. Existem coisas que a gente tem facilidade para acreditar. Outras coisas a gente precisa de uma porção de fé que nos ajude a crer nisso. A Bíblia fala, gente, sobre coisas que são simples de crer e outras que são mais complexas, outras que fogem à nossa capacidade racional, outras que com a nossa mente odierna, finita, nós não conseguimos compreender na totalidade. Agora, vida por fé não é vida de compreensão. Vida por fé é uma vida de crença. Nem tudo que nós vamos crer, nós vamos compreender como o Senhor está fazendo, de que maneira Ele está procedendo. Ainda que eu não saiba como Ele está fazendo, o que importa para o Senhor e para nós é crermos que Ele está fazendo. Então essa palavra vai falar sobre 5 sinais que talvez você ainda não tenha experimentado, que talvez ainda não foi deflagrado na sua vida, mas que a palavra diz que já está disponível para mim e para você. Que sinais são esses? O Senhor disse: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão falar em novas línguas. Em meu nome vocês pegarão em serpentes e elas não vão causar dano em vocês. Em meu nome, se vocês beberem algo mortal, isso não vai gerar dano algum a vocês. E em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais, gente, precisam. Não é talvez, não é de maneira esporádica. Jesus aqui não está apenas dando uma informação, Ele está dando uma sentença sobre a igreja, sobre aqueles que creem em Jesus, sobre aqueles que vão seguir os passos do Senhor. E quais são as sentenças?
todas essas 5 que eu contei para você, Jesus começa dizendo: e aquele que crê, estes sinais acompanharão os que creem. É importante nós fazermos uma análise morfológica do texto, porque Jesus não diz aqueles que creram, esses sinais acompanharão aqueles que creram. Aqui é uma chave, porque em alguns momentos coisas assim acontecem conosco, e em alguns momentos parece que a bateria está meio fraca. Em alguns momentos a gente pisa e a porta abre, o céu está de bronze, mas a gente ora e o negócio acontece. As coisas, o vento é contrário, mas a gente segue crendo que, meu Deus, vai dar certo. E por que em alguns momentos esses sinais nos acompanham e em outros parece que não? Esses sinais não são para estar na nossa vida de maneira esporádica. Esses sinais, Jesus disse, precisa, tem que estar acontecendo na minha e na sua vida. E qual é a chave que nos liga a esses sinais? Os sinais não é para aqueles que creram no passado. Os sinais acompanham aqueles que creem no presente. É por isso que às vezes a gente vê coisas acontecendo, porque a nossa fé está elevada e a gente está crendo, e de repente coisas acontecem no nosso meio que a gente para de crer, e porque para de crer os sinais desaparecem. Um pouquinho antes desse texto começar, Jesus, ele tinha sido pregado no madeiro, crucificado, bateram em Jesus, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, uma capa escarlate, flagelaram o Senhor, o seu corpo na cruz do Calvário. A palavra de Isaías, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus ser crucificado, ele viu a crucificação de Jesus. E o profeta Isaías declarou sobre aquele momento da crucificação, sobre as dores, sobre o que Jesus viveu, e ele vai dizer tudo o que ele viu na crucificação, e ele profetizou. Isaías vai dizer, ele diz que Jesus foi como uma raiz de uma terra seca. Ele foi tirado desse campo natural. Ele foi levado aos céus e levado ao Pai. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo perante nós como uma raiz tirada de uma terra seca. Não tinha ele beleza e nem formosura, e olhando nós para ele na cruz do Calvário, não havia nada de boa aparência nele para que nós o desejássemos. Ele foi ferido, aflito, maltratado, e nós olhando para ele, nós maneávamos a cabeça, como se ele naquele lugar não merecesse nem a nossa visão, o nosso olhar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz a palavra. Tudo isso aconteceu quando Jesus foi crucificado. Jesus, que andou sobre as águas, que curou multidões, que deu pães e peixes para milhares de pessoas, esse Jesus na cruz do Calvário foi esfacelado, diz a palavra. E Jesus, por várias vezes, disse aos discípulos: eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. No terceiro dia eu voltarei. E um pouquinho antes de Jesus dizer o que ia acontecer com os discípulos, esses sinais que acompanhariam eles, Jesus já ressurreto, as pessoas diziam: olha, ele ressuscitou. E os discípulos, esses homens, estavam dizendo: nós não cremos. As pessoas contavam, as mulheres diziam: nós vimos ele ressurgiu da morte, ele saiu daquela cova, ele está vivo. Outros homens viram ele pelo caminho e começaram a dizer: ele ressuscitou. Mas esses discípulos não acreditavam. E Jesus já tinha dito que iria ressuscitar. A pergunta é: por que eles não criam? Por que andando 3 anos e meio com Jesus e ele sempre falando: eu vou morrer e ressuscitar? Por que vendo tantos sinais e tantos milagres? Por que quando acontece eles não conseguem crer? Eles não conseguem crer que Jesus iria ressuscitar, que a palavra que ele tinha dado iria acontecer. Por quê?
O que eles viram acontecer com Jesus foi forte demais para a estrutura deles. Eles não conseguiam conceber que aquele homem esfacelado na cruz do Calvário, aonde as pessoas não conseguiam nem olhar para ele, porque todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, ele completamente ensanguentado, o seu corpo destruído, eles não conseguiam crer que aquele homem um dia poderia voltar. E é por esse mesmo motivo que muitas vezes eu e você não cremos nas promessas que o Senhor já nos fez. Porque passamos por tantas dificuldades e vemos tantas coisas ruins acontecendo, que parece que aquilo que Ele prometeu é impossível de acontecer. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te relembrar: aquele que começou a boa obra na tua vida vai terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então agora nós voltamos para o texto com esse nível de consciência. Por que é que às vezes esses sinais acontecem e às vezes não? Jesus disse: aqueles que creem é ato contínuo. Crer é presente, é viver uma vida de crença. Se nós vivermos crendo, esses sinais vão nos acompanhar. O oposto disso também é verdade. Se pararmos de crer, os sinais também param de acontecer. Então aqui nós temos meio que uma fórmula para meio que balancear e verificar em que estágio, em que nível está a nossa fé. Se essa autoridade espiritual não está acontecendo, se essa linguagem nova não está acontecendo, se esse pegar em serpentes não está acontecendo, se tudo que bebemos nos envenena, e aqui nós não estamos falando de maneira literal, mas estamos falando das coisas da vida. Se tudo que entra nos contamina, então isso que Jesus disse que são sinais não estão acontecendo, e o problema não está em Deus. Somos nós que precisamos nos alinhar mais com o Senhor para renovar a nossa fé e então os sinais voltarem a acontecer. Talvez você já tenha uma vida com o Senhor de muitos anos. E talvez no início do seu ministério, da sua caminhada com o Senhor, na sua jornada de fé, o Senhor te usava com sinais de cura. Orava por pessoas e isso era rotineiro na sua vida, coisas aconteciam. Talvez você tinha uma outra habilidade, que era chegar em ambientes onde as coisas estavam ali se enrolando, problema para tudo que é lado, e você tomava posse daquela situação, ia para cima daquele problema, resolvia, era um solucionador, uma solucionadora de problemas. E isso é o que? Pegar em serpentes, e esses sinais te acompanhavam. Mas quem sabe o tempo passou e essa frequência de sinais diminuiu. E se diminuiu, gente, essa noite é específica para nós. Deus escolheu a dedo cada um de nós e trouxe aqui para dizer: eu quero renovar a fé de vocês, para que totalidade desses sinais voltem a acontecer com todos vocês. Que a nossa casa seja um lugar de milagres, que as doenças passem longe da nossa casa, que tenha paz ao nosso derredor, que os venenos não nos intoxiquem mais, que a gente possa viver uma vida de autoridade plena, em nome de Jesus. Os sinais. O primeiro deles que o Senhor começa a relatar entre eles é que Jesus disse: se vocês creem, se vocês forem crentes em mim, se vocês depositarem a fé de vocês em mim, vocês vão ter autoridade no mundo espiritual, vocês expulsarão demônios. Existem muitas coisas, gente, no mundo natural que acontecem conosco, que são frutos do nosso erro. São semeaduras equivocadas e que lá na frente geram uma colheita. São aqueles distúrbios do nosso próprio comportamento. São aquelas questões que a gente aqui dentro, lá no fundo, sabe que não deve fazer, mas quando faz, produz ali uma semeadura e lá na frente vai enfrentar uma colheita. Se eu tiver uma vida desrespeitosa com quem está à minha volta, é natural que essas pessoas se fechem.
e que o meu relacionamento com essas pessoas entre em um declínio e que a gente perca a afinidade, o contato é natural. Não é um espírito, não é uma guerra, não é uma batalha que vem para me afrontar e me colocar contra as pessoas. Não, é uma semeadura que vem depois uma colheita. Se eu trato mal as pessoas, é natural que elas se fechem. Não é espiritual. Se eu compro mais do que eu consigo pagar e fico endividado, não é um devorador na minha vida. É desequilíbrio financeiro, econômico, é natural. E a Bíblia é repleta de instruções para a gente viver bem no plano natural. Agora, nós também não podemos negar a atuação espiritual em áreas da nossa vida. Não podemos negar que nós temos um adversário, o adversário das nossas almas, que nós temos um inimigo que vive bramando como um leão ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. Não podemos ser inocentes ao ponto de achar que não existe uma guerra espiritual também contra nós. Nem tudo é guerra, nem tudo é demônio, mas não podemos ser inocentes ao ponto de achar que não existe sim uma batalha espiritual para que aquilo que Deus deseja realizar não aconteça. Então vamos lá. Que tipo de batalha, que tipo de problemas que a gente enfrenta na vida e que nós podemos acender uma luz de alerta no sentido de que isso pode ser espiritual? E que esse sinal que Jesus disse que nós expulsaríamos esses espíritos malignos deve acontecer na nossa vida. Eu vou falar hoje aqui sobre duas situações que são muito recorrentes na terra inteira, independente da cultura, independente do lugar. Se você tiver condições de ir a lugares, você vai ver que esse tipo de situação acontece demais, independente da classe social, da questão cultural, geográfica, enfim, isso acomete a quase todos os seres humanos. E você vai perceber que isso não é natural. Isso é uma incidência do mundo espiritual, é uma batalha espiritual. E aí sim nós precisamos recorrer ao que Jesus disse: se vocês creem, esses espíritos, esses adversários, eles vão ser expulsos da vida de vocês. Um deles é a rebeldia. O que é rebeldia? Rebeldia é uma oposição à autoridade. Toda oposição à autoridade não é apenas personalidade ruim, não é apenas insubmissão, não. Toda rebeldia contra a autoridade tem um fundo espiritual. Do nada aquele menino dócil que você sempre educou se revolta. Do nada aquela menina dócil que sempre foi o amor do papai e da mamãe, do nada endoida. Aquele amigo do trabalho que sempre te ajudou, sempre colaborou, de uma hora para outra se transforma em um oponente. Sempre contribuiu, sempre esteve perto e de repente vira a cabeça e se transforma em um opositor. E tudo que a autoridade constituída naquele lugar determina para ele é como se fosse pessoal e contrário. Esse tipo de comportamento, gente, só tem uma explicação natural para que a gente não recorra ao mundo espiritual. A Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes. Começou a ter rebeldia lá no trabalho com a equipe contra a liderança, primeiro passa uma peneira. Vê se não são laranjas podres no meio da caixa. Vê se não é más companhias que começaram a entrar. Verifica se o teu filho, a tua filha não está andando com gente que tem um comportamento inadequado. Peneira esse negócio. Se for isso, está resolvido. A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Era uma bênção, estava alinhado, estava tudo certo, mas começou a andar com pessoas que não tinham a mesma crença, a mesma capacidade de discernimento, e então o mundo desaba. Se não for isso, se não for por andar com más companhias, nós devemos ir ao mundo espiritual. Rebeldia contra autoridades
foi a primeira marca de queda do inimigo. Vivia com Deus como um anjo de luz, um anjo que adorava ao Senhor, e ao ser rebelde com o Senhor caiu. E junto com ele trouxe pelo menos uma terça parte daqueles que lá estavam. E agora na terra esse espírito é aquele que vai contra o pai, vai contra a mãe. É o espírito que vai contra o patrão, é o espírito que vai contra o líder, é um espírito que combate tudo que se coloca como autoridade sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Se não é má companhia, gente, é uma ação espiritual. E nós, como igreja, o Senhor declarou que Ele nos deu a autoridade para não conviver com esse espírito, mas para expulsá-lo na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida. Isso não tem lugar, a autoridade está contigo. A tua filha, o teu filho, a tua família vai ser abençoada em lugar de paz, e acabou. Então não tolere esse tipo de coisa. Não se iluda dizendo é a personalidade dele, é a personalidade dela. Não, não é. É o mundo espiritual tentando atacar essa casa, tentando atacar esse lugar. Mas em Deus, Jesus disse, em meu nome, se for espiritual, vocês vão botar para correr. Não existe nenhuma obra das trevas que possa prevalecer contra a igreja. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso ministério, por onde nós passarmos, a luz de Deus vai brilhar, e os espíritos malignos têm que sair em nome de Jesus. A Bíblia conta a história de um dos filhos de Salomão. Esse filho de Salomão, chamado Absalão, filho de Davi, chamado Absalão, ele já estava vendo seu pai governar. Ele já estava vendo seu pai dirigir a grande nação escolhida por Deus. E então no seu coração ele começou a desejar tomar o lugar do seu pai. Só que ele não foi para o confronto. Ele não foi bater de frente com seu pai. O texto diz que ele ficava na porta do palácio. E enquanto as pessoas vinham para se aconselhar com o rei, ele dizia: qual é o teu problema? E as pessoas abriam o coração e ele dizia: meu pai é tão ocupado, mas se eu fosse o rei, eu poderia solucionar esse teu problema, eu te daria atenção. E ele ia fazendo isso diariamente, e foi roubando o coração do povo. Tempos depois, ele vai para uma situação de conflito contra o próprio pai, e o pai tem que deixar o trono, fugir, por conta de um espírito rebelde, esse espírito que havia em Absalão, que não bateu na autoridade do pai, mas minou a autoridade do pai, do rei, do líder no meio do povo. Abra os teus olhos. Se existe lá no trabalho, no meio do teu convívio, com as pessoas que são mais próximas, esse tipo de palavra, olha, se fosse eu faria assim. Se fosse comigo, eu te trataria de outra maneira. Olha, se eu fosse o líder, meu Deus, cuidado. Esse é um espírito de rebeldia, esse é um espírito que lá na frente leva a uma grande tragédia, leva à divisão. Às vezes não somos atacados por isso, às vezes nós somos tentados a sermos aqueles que praticam isso. Quem nunca teve um pensamento assim? Se fosse eu, faria bem melhor. Aleluia. Se eu fosse o patrão, meu Deus, essa empresa, olha, Jesus. Se eu fosse o líder do setor, meu Deus, a gente bateria todas se fosse eu. E ainda que você seja mais capacitado, mais habilitado, ainda que o nosso currículo seja melhor do que quem está sobre nós, a palavra de Deus diz que nós devemos dar a cada um que lhe é devido. A quem temor, temor, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Se está acima, meu irmão, honre-o. Pode ser todo atravessado, você vai honrar e Deus vai te honrar. Não precisa passar rasteiro em ninguém, não precisa tomar o lugar de ninguém. Aquilo que é teu, o Senhor vai botar na tua mão, e porta que Ele abre aqui na terra, ninguém pode fechar.
Então esse é o primeiro sinal. Jesus disse: vocês vão expulsar. A igreja tem autoridade no mundo espiritual para expulsar tudo aquilo que é espiritual, que tenta rondar e acabar com a paz no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está te dizendo: ei, a tua casa é para ser um lugar de paz. Você vai pisar lá e vai declarar: aqui quem reina é Jesus, e a paz vai reinar. Os teus filhos, a tua família vão deitar e dormir, porque o Senhor vai te sustentar. Vai chegar lá na empresa e aquela confusão, aquele diz que me disse, você vai ser o primeiro a chegar, não precisa fazer um escândalo, pisa lá dentro. E aqui você diz: aqui, inimigo, tu está repreendido, esse lugar vai prosperar para a glória de Deus, porque aqui tem um servo do Senhor, e em nome de Jesus, a partir de hoje esse lugar não é mais teu. Bate em retirada e você vai ver o sol da justiça brilhando naquele lugar. E às vezes a gente vive um evangelho de água e sal. Não, meu irmão. Existem espíritos, existe guerra, existe batalha, mas maior, infinitamente maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós e Jesus somos a maioria. A sua empresa, o seu lugar de trabalho, a sua família, pode ter muita gente, você e Jesus basta. E essa autoridade, Jesus disse, esses sinais vão acompanhar. Não é acompanharão no futuro, não é chegarão no futuro, não, esses sinais acompanham aqueles que creem. Não é crie, não é crerei, é eu hoje creio. Que essa seja a primeira noite de um novo mover de Deus sobrenatural, de autoridade no mundo espiritual sobre a tua vida, para a glória de Deus. Jesus seguiu dizendo: em meu nome, vocês falarão em novas línguas. Esse falar em novas línguas, quando Jesus disse que isso iria acontecer, lá em Atos 2, essa palavra se cumpre. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos ficaram ali e um dia o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E quem estava do lado de fora da casa, diz o texto, ficaram atônitos, maravilhados, porque cada um deles do lado de fora os ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna em que eram nascidos. Tinha uma festa em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Havia gente de várias nações do lado de fora, e esses homens receberam uma habilidade de falar na língua materna daqueles homens que eram de outras nações. Quem estava fora entendia tudo que aqueles que estavam dentro estavam falando. Jesus disse: vocês vão falar em novas línguas. De maneira literal é isso aqui. É ser cheio do Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo, é ser revestido e poder falar essa língua espiritual que te edifica. Agora, nesse dia o que aconteceu foi glossolalia. Foi dada àqueles homens uma capacidade de se comunicar em outro idioma. Não era o idioma celestial, era um idioma da terra, das nações da terra. Uma habilidade para falar e ser entendido. Jesus está dizendo: vocês vão crer em mim, e esse sinal de falar em novas línguas vai acontecer. E o que é falar em novas línguas? É falar de uma maneira que você não falava antes, e quem te escuta começa a te entender. É o pai que fala com o filho e diz: ele não me entende. É o filho que olha para os pais e diz: meu Deus, eles não me entendem. É o patrão que explica e as pessoas não entendem. E aí Jesus está dizendo: se vocês creem em mim, eu vou dar para vocês uma capacidade de se comunicar, que quando tu abrir a boca, a tua filha vai dizer: eu entendi, mãe. As pessoas no trabalho vão dizer: a gente entendeu.
Comunicar não é falar bem, comunicar é ser entendido. E Deus está dizendo: chega de ficar com ruído na comunicação. A tua casa vai ser linguagem clara, o teu ministério vai ser linguagem clara. Aonde você abrir a boca, as pessoas vão te entender em nome de Jesus. Jesus dizendo: se vocês creem, vai acontecer. Conheço pessoas que foram batizadas por Deus em outros idiomas. Gente que não sabia falar aquele idioma e foi cheio do Espírito Santo e saiu falando. Para que falar? Por que falar? Para contar as grandezas de Deus. Isso pode acontecer no nosso meio. Se Deus quiser te ensinar inglês, Ele faz assim, ó, muda o chip e tu sai falando. Se Deus quiser te ensinar mandarim, meu irmão, Deus é Deus, Ele é o criador dos idiomas. Agora, o que é mais comum e mais usual não é aprender mandarim para ir uma vez lá na China falar com quem está lá na Ásia. Não, não. O mais eficaz disso é ter um novo idioma, uma nova linguagem, uma capacidade intelectual de falar e as pessoas se sentarem e dizer: uau, eu entendi. Não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem literária. Não, não, não. É uma linguagem simples. Aqui está o segredo da comunicação: é falar de maneira com que o teu público possa te entender. Se é uma criança, Deus vai te dar a linguagem dela. Se é um ancião, Deus vai te dar a linguagem dele. Se é alguém que carrega autoridade nessa terra, o Senhor vai te dar a linguagem para acessar aquele coração. Não importa onde você transitar, essa linguagem e esse sinal vão te acompanhar. Pessoas que forem colocadas na tua frente vão ouvir e entender as grandezas de Deus em nome de Jesus. Vocês vão falar em novas línguas. Em meu nome. Vocês vão pegar em serpentes e elas não vão causar dano a vocês. O texto não diz que elas não vão picar vocês. O texto está dizendo que ao pegar, aconteça o que acontecer, elas não vão conseguir nos levar a um lugar de letargia, de morte. E o que são serpentes? Obviamente que de forma literal, são os bichos. Mas o Senhor aqui não está falando apenas de serpentes. O Senhor, quando ministrou essa palavra, conhecia a nossa geração. A maioria de nós conhece serpente pela televisão. Nunca vai bater de frente com uma serpente, nunca verá uma serpente. Então Jesus iria declarar uma palavra profética, escrever no seu livro algo que as gerações futuras nunca iriam viver? Obviamente que não. O que o Senhor está dizendo é: vocês, na geração de vocês, se crerem em mim, vão pegar nas serpentes da contemporaneidade, do tempo, da era de vocês. E quais são as serpentes de hoje? Vamos lá. Só é possível pegar uma serpente se nós identificarmos. Ninguém vai conseguir pegar uma serpente se não ver, se não perceber que ela está ali. Ponto número 1 para a serpente: capacidade de camuflagem. As serpentes de hoje são aquelas que podem causar dano letal e estão sempre enroladinhas por aí, a gente nem percebe. Número 2, serpentes têm a língua sempre maior que a boca. Número 3, serpentes, tudo que procede da sua boca carrega veneno. Então quem sabe aí você, oh meu Deus, era uma serpente. Você ri, né? Brincando com fogo. Achando que era legal. Ai meu Deus, legalzinho. Língua grande. Você chega perto, está sempre falando. E a Bíblia diz que aonde se multiplicam as palavras, também se multiplicam os erros. Cuidado. Cuidado com gente que sempre tem o que dizer. Cuidado. Cuidado com gente que as palavras são sempre ácidas. Tem gente que a gente escuta e, meu Deus, dá uma alegria, coisa boa reencontrar, meu Deus. Mas tem gente que só de abrir a boca e contar 2, 3 coisinhas, o coração já se fecha, chega a dar dor de cabeça. Não sei se você conhece alguém assim. Tomara que não. E o Senhor está dizendo: nessa geração,
vocês vão encontrar serpentes assim, língua grande, veneno, enroladinha pelos cantos. Você não vai ver uma serpente, gente, no meio da sala fazendo festa e pulando, não. Serpente é especialista nas rodinhas do canto. Cantinho. Você passa, ela... Você olha, ela... Serpente. E o Senhor está dizendo, não é para chutar, não é para botar numa caixa. O Senhor está dizendo que nós vamos pegar em serpentes. O que é pegar uma serpente? É neutralizar a sua ação. Em você, esse veneno de palavras que tentam te jogar para baixo não vai mais causar dano. Você vai dominar esse negócio. Não é para bater, não é para fazer nada. É simplesmente para dizer, eu estou aqui, te reconheci e o meu ouvido eu não te empresto mais. Esse veneno não vai mais entrar no teu coração, não vai mais te intoxicar, não vai mais. Em meu nome, disse Jesus, vocês vão pegar essas serpentes e elas não vão causar dano algum. Agora talvez você já foi picado. E aí você diz, meu Deus, fui picado. E agora, bispo, agora eu me acabei. Meu Deus, agora já era, eu estou envenenado. Aí a próxima situação de autoridade que Jesus disse combina com essa. Se vocês provarem, se vocês beberem algo mortal, venenoso, ou seja, se o veneno já está dentro, esse veneno, se vocês crerem em mim, não vai levar vocês à morte. Vai dar uma engasgadinha, vai dar uma assadinha, mas você não vai morrer em nome de Jesus. Tem mais uma lista sobre serpente, mas por aqui tá bom. Aí o texto diz que no nome de Jesus, e essa é a parte que eu mais gosto. No nome de Jesus nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Já pensou poder jogar farmacinha de casa embora? Que tem uns viciados no remédio, mas pode tomar, fica à vontade, em nome de Jesus. Tem gente que quando não sente dor fica pensando, bom, já vou tomar uns 2 Anador aqui, porque vai que amanhã eu sinto uma dorzinha. Vai chover daqui a 5 dias, vou tomar uns 2 Benegripe aqui para garantir. E o que Deus está dizendo, gente, é que no nome dEle, antes de ir para o médico, antes de ir para a farmácia, aí, gente, médico, farmácia, ciência, tudo isso procede de Deus. Não existe nada no mundo que não seja Deus que tenha dado inteligência para fazer, nada, nada. Tem uns pervertidos que pegam o conhecimento do Senhor e usam para o mal. Mas aqueles com a mente sã usam o conhecimento que Deus dá para o bem. Então, médico é de Deus, remédio é de Deus, fazer tratamento é de Deus, é tudo de Deus. Mas a igreja tem uma autoridade que a gente não pode desprezar. E é a autoridade de colocar a mão e orar. E ao orar os enfermos, Jesus disse, eles serão curados. Vou te fazer uma pergunta que talvez você fique chocado. Quantas vezes, ou melhor, quanto tempo faz que você não bota a mão sobre alguém que está doente e ora para que seja curado? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantas vezes uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de barriga, quantas coisinhas já aconteceram ao longo do tempo? Não precisa ir longe, só esse ano aí. E assim, não é no mundo, é na nossa casa. Quantas coisinhas que a gente podia ter visto Deus se manifestar, usando a fé que o Senhor nos deu e a autoridade que Ele disse que nós temos, e vivermos uma vida de evangelho de verdade. Gente, isso aqui não é para você que está sentado. Eu estou sentado aí, Jesus, ó. É mesmo, Senhor, eu tenho que orar, meu Deus. Quando alguém fala que está com dor de cabeça, ao invés da gente pegar o remédio, primeiro, vamos orar, filho. Vamos orar, filha. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, de graça de Deus na igreja, de sinais.
No domingo agora veio o irmão dizendo, olha, na hora da oração, quando a bispa orou por mim, eu estava com uma ansiedade no peito, meu peito parecia que ia explodir, ela orou e assim, foi como se arrancasse com a mão. Testemunhos de pessoas no meio da igreja de que coisas estão acontecendo, mas aqui a nossa fé se fortalece. E o Senhor está dizendo, a mesma autoridade que está na igreja é a autoridade que está com você. Não precisa chamar o pastor, o presbítero, não precisa chamar alguém qualificado. Você, se crê em Jesus, está habilitado. Coloca a mão e ora em nome de Jesus, e sinais e maravilhas vão acontecer na nossa casa. Está andando pela rua, gente, tem tanta gente doente na rua. Eu estava vindo agora, eu vi uma cena que me deixou emocionado. Aqui do lado tem um supermercado. Eu parei o carro na sinaleira, é gente que a igreja ajuda, a gente já conhece. Mas eu vi uma manifestação pura do evangelho, e eu vinha com essa palavra no coração e me alegrei, porque um menino de bicicleta veio com uma sacola, certamente enviado pela mãe, pelo pai, enfim, trazendo um cobertor, e ele entregou para aquele morador de rua, e o morador de rua olhou para ele. E aí o morador de rua se aproximou. Eu não sei se ele orou pelo morador de rua, se só se abraçaram, eu não sei. Mas eu sei que houve um contato físico. E eu sei que nesses contatos cura é liberada. Isso pode acontecer conosco, isso deve acontecer conosco. Que a gente possa orar pelos outros, mas começar orando por nós. Senhor, essa minha mente, Senhor, que tem um monte de pensamento atrapalhado, cura isso em nome de Jesus. Senhor, sou eu nas minhas emoções que muitas vezes diante de um desafio, Senhor, eu fico amedrontado, paralisado. Senhor, por vezes o Senhor abriu portas que eu não entrei por causa da minha timidez. Senhor, me cura em nome de Jesus. E esses sinais, meu irmão, eles vão nos acompanhar. E a partir de hoje o Senhor vira uma chave, e hoje começa uma nova temporada de poder liberado sobre nós para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.